Quem quiser abrindo para a nossa liturgia, livro do Gênesis, capítulo 4. Deixa eu ajeitar a mesa de som aqui. Amém. Vamos à nossa liturgia. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida, pedindo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha através do teu poder, nos ensinando os teus altos caminhos, que nós possamos, Senhor, em tudo, estarmos aprendendo a usar essa palavra de maneira prática, Pai. Vem, capacita a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos agora na parte, talvez, que mais assim nos interessa do livro do Gênesis, que é a vida fora do Jardim do Éden. Até a queda de Adão e de Eva, o ambiente era perfeito. Estava tudo tranquilo, não havia o pecado no homem, não havia as consequências do pecado. O Jardim do Éden era um paraíso. Até que quando nós vimos juntos, a serpente tentou a Eva, Eva caiu e Adão deliberadamente comeu o fruto da árvore. Isso causou separação entre o homem e Deus. No capítulo 4, a Bíblia começa a retratar a vida fora do Jardim do Éden. E é interessante por quê? Porque a Bíblia já começa a retratar essa vida falando da redenção. Na saída do Éden, veja que interessante. Vamos ler aqui o versículo do capítulo 3, o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que acontece? Fazer túnica de pele é cobrir o pecado deles, a morte de um animal inocente. Foi a primeira consequência na criação. Dessa maneira prática, Deus teve que sacrificar um animal, retirar a pele dele, para cobrir o pecado de Adão e Eva. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a nível de salvação, a nível de redenção, sempre tudo começa em Deus. Quando Adão e Eva viram que estavam nus, fizeram avental de folha, se esconderam, quem procurou primeiro? Deus. Quem iniciou o diálogo? Deus. Quem proveu a cobertura da roupa? Deus. Então sempre a nível de salvação, a Bíblia mostra que o caminho não é do homem em direção a Deus, mas um Deus misericordioso em direção ao homem. Na quarta-feira eu mostrei para os irmãos que existem indícios da salvação de Adão e Eva. Vamos reler esses dois textos que são importantes. O primeiro texto deles é Gênesis 3, versículo 21. Não, Gênesis 3, 21 não, só um minuto. Aqui, Gênesis 3, 20. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E o outro texto é o que nós acabamos de ler, Gênesis 4, versículo 1, a parte final. E deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. O que acontece? Deus, ao decretar as maldições, deu o caminho para a redenção. Deus, ele traz esperança, falando que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A gente percebe na frase de Adão o seguinte: Eva será mãe de descendentes, desse descendente virá o nosso Salvador. E assim que Eva concebe,
Ao ter relações sexuais com Adão, ele engravida, tem Caim. Qual a primeira frase dela? Alcancei do Senhor um homem. Do que Eva estava falando? Eva e Adão já tinham expectativa que logo nas primeiras gerações o Redentor viria, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, aquele que ia libertar a humanidade do jugo do pecado. Então a gente percebe o quê? É de entendimento nosso e de boa parte dos comentaristas bíblicos que Eva e Adão, eles se arrependeram. E o próprio comportamento deles no Jardim do Éden, na saída do Jardim do Éden, o comportamento dos seus filhos, mostra que eles eram uma família que invocava Deus. Quer ver que interessante? Gênesis 4:2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que eu aprendo aqui? Da onde que Abel e Caim tiraram a ideia de trazer um sacrifício ao Senhor? Simples. Do ensino dentro da sua casa. Mostrando que Adão e Eva realmente se redimiram. Eles ensinaram seus filhos sobre o Deus que criou todas as coisas, sobre o Deus que criou o Jardim do Éden, sobre o Deus que formou todos os animais, sobre o Deus que proveu para eles a roupa de pele. E em cima desse ensino sobre Deus, ao ficarem adultos, a primeira atitude de Caim e Abel foi oferecer sacrifício a Deus. Por exemplo, na própria atitude de Caim, a gente percebe a obediência a Deus. Por quê? Porque Caim teve que lavrar a terra. O que Deus fala na maldição dada sobre Adão? Maldita seja a terra por causa da tua transgressão. Do suor do teu rosto comerás. O que a gente percebe aqui? Caim não fugiu do trabalho. Ao contrário, vai ter que lavrar a terra? Vamos lavrar a terra. Abel, não se sabe exatamente o porquê, foi pastor de ovelhas. Existem alguns teólogos que dizem que já se consumia carne antes do dilúvio. Nós não temos como afirmar 100%. Mas nós temos, na narrativa bíblica, 2 homens que foram pastores de gado. O primeiro deles, Abel, e o segundo, um dos filhos de Lameque, que também criou gado. No Jardim do Éden, a ordem tinha sido dada para comer de toda a árvore que dava. Mas a gente percebe esses 2 homens criando gado. Se foi para consumo ou não, nós não sabemos. A gente só sabe, depois do capítulo 9 do Gênesis, que a carne foi liberada para todos os homens. Só não podia consumi-la com sangue. Mas o que a gente percebe na vida desses 2 rapazes? O que eles aprenderam em casa sobre Deus, eles tentaram colocar em prática. E aqui, veja que interessante, a consequência do pecado, ela já começa a aparecer. Logo na primeira geração, após queda. Isso nos dá um ensino muito sério. Gente, não brinque com o pecado. O pecado multiplica. O pecado se avulta. O pecado se engrandece. Como que o crente tem que lidar com o pecado? Tratando na origem. Percebeu o pecado na sua vida. Corta. Faça a sua parte para cortar. Porque se você não cortar, a consequência vai vir. E a consequência do pecado nunca é boa. Amém? Deixa eu deixar minha garrafa aqui aberta, senão eu não vou conseguir tomar água. Amém. Continuando. Veja, o versículo 3 e 4 fala que ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas.
e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. No 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Existe muita controvérsia acerca desse texto. O que as pessoas querem dizer? Que o problema era em relação à oferta. Por quê? Eles alegam que lá no sacrifício da lei de Moisés, era um animalzinho que era morto e sacrificado para expiação do pecado. E aí o que acontece? Eles defendem a seguinte tese, que como Abel trouxe um animalzinho para sacrifício, Deus atentou para o sacrifício. Como Caim apenas colheu o sacrifício, Deus não atentou. O que eles querem defender com isso? Que se você fizer uma oferta que custe para você, aquela oferta vai ser aceita. Que texto que eles usam como exemplo? Quando Davi quis sacrificar, e ele quis usar um campo próximo a Jerusalém, e aí o homem que era dono do campo, ele ofereceu o campo, e Davi falou, que Deus me livre de fazer um sacrifício que não me custe nada. Da onde vem essa teologia? Teologia da prosperidade. O que eles ensinam? Você vende até as colheres da casa, dá para a igreja, que Deus vai te abençoar. Qual é o problema dessa tese teológica? No próprio sacrifício da lei de Moisés, havia oferta de azeite e havia oferta de flor de farinha. Azeite e flor de farinha são produtos agrícolas. Da mesma forma, no sacrifício da lei mosaica, tinha tanto oferta de animais, como oferta de produtos da terra. O próprio dízimo que sustentava os levitas, que hoje já não vale mais, era retirado de frutos da terra. Então, essa tese aqui não vale. Havia um problema com Abel e com Caim. O problema aqui não é do tipo de oferta que levou. Vou dar um exemplo. O próprio Jesus, ele está sentado na sinagoga, ao lado do gasofilácio, e várias pessoas estavam deitando oferta ali. De repente, veio uma senhora viúva, que não era uma pessoa rica, e ela deita 2 moedinhas, que eram a 10ª parte do salário de um dia. E Jesus fala o seguinte, essa aqui deu muito mais do que os outros, porque ela deu do seu próprio sustento. Então o problema com Deus não é o valor. O problema com Deus é quem está levando a oferta. Essa daqui é a lição mais séria sobre Adão, sobre Caim e sobre Abel. O problema estava com Caim. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Por causa do coração. Agora vamos ver qual é a questão aqui. Vamos abrir. Carta a Judas, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Ao lado do Apocalipse. Você vai ao fim da Bíblia, chega no livro do Apocalipse e volta. Você vai chegar em Judas. Judas capítulo 1, tem apenas um capítulo. Judas cita Caim, versículo 11. Antes de nós lermos, irmãos, lembre daquela questão, a revelação progressiva da Bíblia. No Antigo Testamento, na Bíblia, existem citações sobre Abel e sobre Caim. Mas é no Novo Testamento que nós vamos ter a teologia do que aconteceu milhares de anos atrás. No mínimo, entre a citação de Judas e o que aconteceu com Caim e Abel, no mínimo, você tem aqui aproximadamente 5.500 anos. Que são 4.000 anos antes de Jesus, mais 1.500 anos aproximados na época do dilúvio. Mas a Bíblia, nesse texto, começa a explicar o problema. Por quê? Por que esse texto está aqui? Para que você, como cristão, que oferece sacrifícios a Deus, que é a sua vida, que é o culto racional a Deus,
você não incorra no mesmo pecado de Caim. A questão aqui é essa, por isso que está aqui esse texto. Então Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Aqui Judas, irmão de Jesus, ele compara Caim ao falso profeta Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Inclusive morre juntamente com o povo de Balaque. E a Coré, que foi um tremendo rebelde contra Moisés. A rebelião de Coré. Então você percebe o quê? Primeira coisa, Caim tinha um coração anti-Deus. Caim tinha um coração rebelde. Que texto mais fala da Bíblia sobre Caim? Vamos voltar mais um pouquinho. 1 João, capítulo 3. Volta 2 cartas. 1 João, algumas páginas para trás, capítulo 3. Olha que interessante. Versículo 11. Ué, será que eu peguei passagem errada? É o 12. O 12, obrigado, Nara. Isso. Vamos ler o 11, agora entendi porque eu li o 11, é para dar o sentido. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Qual foi a questão de Caim? Caim era do maligno. Caim era filho do diabo. Lembram que a Bíblia divide em 2 grupos, filhos de Deus e filhos do diabo, logo na primeira geração. O diabo já tem sua semente plantada na terra, onde? No coração maligno de Caim. Por isso que ele matou seu irmão. Então o que acontece? Homicídio, mentira, pecado, tudo isso é uma marca na geração de Caim, é uma marca na geração perdida. É isso que acontece. Agora veja que interessante, esse texto aqui fala que as do seu irmão eram justas. Aí a Bíblia começa a falar de Abel. Qual era a diferença de Abel? Guarda essa palavra, justas. Vamos abrir, vamos voltar um pouco, carta aos Hebreus, capítulo 11. Vai voltar algumas páginas, vai passar por 1 Pedro, 2 Pedro, por Tiago, vai chegar em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, eu vou ler o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Gente, Abel era um eleito. As pessoas às vezes têm dificuldade com esse conceito. Veja, na primeira geração, você tinha um salvo. Por que ele era um eleito? Porque ele era declarado justo. Eu pergunto, algum de nós, pelas nossas obras, pode se declarar justo diante de Deus? Impossível. A gente só pode se declarar justo diante de Deus pela fé no Messias, pela fé no Deus que salva, pela fé em Jeová, o Deus da aliança que salva. Abel tinha essa fé. Por isso que ele foi declarado justo. Caim não tinha essa fé. E o que é pior, tinha uma vida carregada de malignidade, uma vida carregada de pecado. Deus não aceita sacrifício, Deus não aceita culto de pessoas em iniquidade. É uma verdade que a gente precisa aprender. Qual é a diferença da iniquidade do pecado? Gente, o pecado nos assola diariamente. Mas quando eu percebo que eu pequei, a minha atitude é me arrepender. É lutar contra aquilo. É entender que aquilo não agrada a Deus. E porque eu amo o Senhor e sou seu filho, eu vou lutar contra aquilo.
A iniquidade é pecado não confessado, em prática contínua. E a Bíblia fala que o nascido de Deus não peca. Porque não pode pecar, ele é nascido de Deus. O que acontece? Caim era do maligno. Tem um outro texto em Hebreus também falando sobre Abel. Hebreus 12, versículo 24. Olha que interessante. Vamos ler o 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha a comparação que a Bíblia fala. O sangue do justo Abel foi derramado na terra. Nós vamos ver isso mais à frente. Porém, o sangue de Jesus foi um sangue derramado superior. Porque o sangue de Jesus era puro, sem pecado. Mas a Bíblia fala o sangue do justo Abel. A grande diferença entre Caim e Abel estava na pessoa. Estava em quem levou a oferta. Estava em quem estava adorando a Deus. Nós vivemos no Brasil uma banalização da graça. As pessoas acham que porque elas carregam uma Bíblia, porque elas frequentam uma igreja, porque elas cantam hinos cristãos, elas podem se aproximar de Deus de qualquer maneira. E não é assim. Não pense, meu irmão, que você vai viver uma vida cheia de pecado, pecado aberto contra o Senhor, rebeldia contra o Senhor, e aquilo vai passar em branco. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Deus sabe no seu coração qual é o seu relacionamento com o pecado. Veja, existem coisas na minha vida que eu quero mudar. O que eu faço? Eu oro em relação a isso, eu procuro fazer minha parte, eu peço graça de Deus para me capacitar, é Deus que vai me transformar. Mas Deus sabe se eu gosto daquilo da minha vida ou não. A questão é que tem pessoa que está vivendo no pecado, ama o pecado, gosta daquilo e acha que vai servir a Deus de qualquer maneira. Ah, Deus perdoa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é assim. Eu tenho que me achegar a Deus com mãos limpas. Eu tenho que me achegar a Deus com consciência pura. Eu tenho que me achegar a Deus no culto racional, correto, bíblico. As pessoas hoje banalizaram a graça. Só que isso, gente, vem desde Abel e de Caim. Por quê? A mesma oferta que Abel levou, Caim fez o mesmo ato. O que Caim era? Era um religiosão, carregador de Bíblia, frequentador de culto, que achava que da maneira que ele era, podia adorar Deus. Achava que podia correr, tudo bem. E estava numa boa. Não é assim. Amém? Vamos voltar em Gênesis. Não, antes disso, só um minuto. Vamos à mesma carta aos Hebreus, capítulo 13. Pois esquecer a cerejinha. Hebreus 13, versículo 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que está falando aqui? Obediência, submissão à palavra, submissão aos pastores. Eu até lendo aqui o texto, lembrei uma coisa que eu estava conversando com a Paula. Gente, tem um problema acontecendo na nossa igreja, que é um problema sério. O que acontece?
Nós temos nos transformado em rebeldes bem educados. O que acontece? Como pastor da congregação, eu zelo pela vida espiritual de cada um. Então, o que eu oriento para a igreja? Irmãos, procure orar diariamente, procure ler a Bíblia diariamente, procure não faltar em culto, venha para a escola bíblica para aprender mais da palavra, vamos levar a vida cristã certinho. O que acontece muitas vezes no nosso povo? Nosso povo está desobedecendo de maneira bem educada. Olha o que o versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Os irmãos acham que quando eu falo que tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, estudar a palavra, frequentar culto, vocês acham que eu estou falando porque eu quero ser chato? Não, eu estou falando o que é o correto para a vida de vocês. E eu conversando essa semana com a Paula, falei, nossa amor, eu estou de coração apertado. Ela falou, por quê? Eu falei, porque veja, eu falo para o nosso povo, o pessoal me respeita como pastor, é educado comigo, eu sei que eles respeitam a minha figura, mas várias coisas eu falo, entra por um ouvido e sai pelo outro. E isso não está de acordo com a Escritura. Quando eu oriento para fazer algo, a expectativa que eu tenho é que as pessoas façam esse algo. Ou pelo menos tentem. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas qual que é a minha preocupação quando eu estava montando essa palavra? Ela está ligada à vida de Caim. Veja, quando eu deliberadamente desobedeço a Deus, ou desobedeço a minha liderança numa orientação bíblica, porque você não é obrigado a seguir a orientação minha que não seja bíblica. Mas quando eu estou te orientando de maneira bíblica, você pelo menos tem que tentar fazer a sua parte. O que eu espero dos irmãos? Que a partir dessa palavra, os irmãos coloquem a mão na consciência e parem com esse tipo de rebeldia velada. Isso é uma rebeldia, é uma carne perfumada, é uma carne bem educada. E essa desobediência às orientações pastorais vai trazer prejuízo para a vida de vocês. É meu papel como pastor, ao notar esse erro, orientar que façam o certo. Como diz a Escritura, o sangue de vocês, a minha mão está limpa agora. Eu tenho falado reiteradamente como é que é a vida cristã. E estou fazendo uma exortação. Gente, eu sei que o que eu estou falando é duro. Ninguém gosta de ouvir que está sendo um rebelde bem educado. Mas isso é para o bem de vocês. Dá uma parada para fechar para balanço. Dá uma parada para pensar. Vê se o que você tem feito da sua vida cristã tem sido o melhor. É muito sério. Nós estamos diante aqui de uma pessoa que ela achou que ela poderia se aproximar de Deus da maneira que ela bem entendesse. Nós vivemos uma igreja. Outro dia conversando com uma pessoa que ela se diz crente há 20 anos. E conversando com a pessoa, falou, vocês precisam buscar Deus. E a pessoa falou, mas eu busco a Deus. Não, você não busca a Deus. Cada um busca a Deus da sua maneira. Ela falou para a pessoa, não, isso não é bíblico, isso é errado. Você busca a Deus de maneira bíblica, obedecendo a Bíblia. Não crie um culto a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Ao contrário, se submeta à verdade da Escritura. Se submeta ao que a Escritura orienta e viva uma vida cristã cheia de graça, com compromisso. Uma vida cristã que tem consistência. Por quê? O próprio Jesus falou, aquele que se firma na rocha, e a rocha o que é? A verdade da palavra de Deus. Vêm as tempestades da vida, e a casa resiste. Porém, aquele que não firma a sua vida na palavra, quando vem a tempestade, arrebenta tudo, acaba com os alicerces. E o que vai acontecer? A sua vida vai sempre fluir, altos e baixos, altos e baixos. Os casais mais jovens aqui, gente, vocês têm filhos. A gente recebe muita mensagem, olha que bonitinho orando. Toda criança criada no lar cristão que você pedir para orar, vai orar bonitinho. Agora, vai pedir para orar bonitinho quando tiver 18 anos de idade. Muitos vão estar rebeldes à palavra do Senhor. O que eu quero evitar? Que vocês, ao olharem para trás, falar, não, Senhor,
Eu fiz a minha parte, eu tentei. Eu não estou cobrando de vocês perfeição. Estou cobrando coração. Fazer o correto. Gente, eu sou tão pecador quanto vocês. Existe um caminhão de coisas na minha vida para ser corrigida. Quem anda comigo aqui há mais tempo sabe a quantidade de defeito que eu tenho. Mas os irmãos sabem que existe uma intenção de acertar. Existe uma intenção de corrigir. Deus vê esse tipo de coração. Que nem aquele fariseu que falava, Senhor, graças te dou que não peco, não sei o que. O outro do lado batia no peito, Senhor, miserável pecador que eu sou. Jesus fala que Deus acatou a oração do pecador, que chegou diante de Deus com todas as suas fraquezas, com todos os seus defeitos, necessitado da graça de Deus. É esse o coração que a gente tem que ter, para não ver a nossa oferta rejeitada. Por quê? Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 4, vamos ver a continuação da história de Caim. Gênesis 4, versículo 6. Diz assim: E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha que interessante, Deus sabe o que tinha no coração de Caim. A Bíblia não ensina que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo? Por que Deus está perguntando aqui? É aquelas perguntas didáticas. Adão, onde estás? Quem é que mostrou para ti que você estava nu? São perguntas didáticas que Deus faz. Eu pergunto, quando você está orando, cabeça encostada no seu travesseiro ou fazendo outra coisa, várias vezes Deus não vem falar com você, te confrontando através da Escritura, vem trechos da Escritura, vem trechos da pregação. Isso é normal no agir de Deus conosco. Deus está fazendo uma pergunta didática, exigindo uma resposta. Caim, por que você ficou bravo? Por que você está com esse semblante? Por que você está com esse coração rebelde? Mais à frente ele fala o 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O que Deus está mostrando aqui? Que Caim, como diz o Novo Testamento, era do maligno. A questão de Caim era fazer bem, era buscar a justiça de Deus, era buscar a sua verdade, buscar o reino de Deus. E aí ele continua no 7, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha que interessante. Esse sobre ti será o seu desejo, sobre ele deves dominar, é o mesmo verbo do capítulo 3, quando fala da mulher em relação ao marido. Quer ver? Vamos lá, Gênesis 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás luz a filhos. Ponto e vírgula. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É o mesmo jogo de verbos. O que acontece? O desejo da mulher é mandar na casa. Mas Deus mostra que quem vai dar a palavra final é o homem. O desejo do pecado é dominar o pecador. Desde Adão, todo homem que pisou nesse planeta, exceto Jesus Cristo, é pecador. Isso aqui fala da luta interior do cristão. O pecado quer dominar a nossa vida, o pecado quer entrar, existe uma luta. Gente, Romanos 8, versículo 1, que quando fala ali, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Porque são antagônicos entre si, existe uma guerra dentro do cristão. Sabe por que muitas vezes você fica com preguiça de orar? Porque a natureza pecaminosa não quer orar. Sabe por que às vezes você não consegue ler a Bíblia? Porque a natureza pecaminosa está dominando sua vida. Sabe por que muitas vezes você não consegue congregar como você gostaria? Porque existe uma luta para que você não congregue. O velho homem não quer as coisas de Deus. Mas o novo homem em Cristo, ele quer. Cabe a nós darmos a resposta certa. Gente, isso aqui, esse versículo, ele vai se arrastar por toda a história humana e por todos os salvos do Senhor em toda a história.
Todo crente no Deus que salva vai ter essa luta interior. Não é bolinho, por isso que esse corpo nosso tem que ir para a sepultura. Não tem como resgatar esse corpo. Porque ele está corrompido pelo pecado. Tanto é que a cada dia a gente morre. A cada dia nós estamos a caminho da sepultura. Por que eu tenho problema? Eu tenho problema porque eu não estou dominando o pecado na minha vida. Eu tenho problema porque eu não estou obedecendo a palavra. Estou pendendo para a carne. Estou pendendo para a morte. Sendo que a Bíblia orienta o quê? Pender para a vida. Pode perceber, quanto mais você vem na igreja, mais quer vir. Quanto mais lê Bíblia, mais quer ler. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu oro, menos eu quero orar. Quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu quero ler. Eu já vi alguns pregadores que eles comentavam o seguinte, que eles, porque veja, o pregador precisa ler Bíblia, o pregador precisa ter recheio. Senão ele abre a boca aqui e não fala nada. E aí o que acontece? Só que o pregador também tem uma natureza carnal. E aí eu vi alguns pregadores comentando o seguinte, olha, tem hora que eu começo a ficar com preguiça de ler a Bíblia, tem hora que eu começo a ficar com preguiça de orar. O que eu faço? Jejum. Mas você fala, para quê? Para quebrar minha carne. O jejum quebra a carne. Lógico, nós indicamos jejum de alimento, mas às vezes o que está contaminando sua carne, o que é? Muito computador, muita televisão, muito filme, muito futebol. Irmão, irmã, vai haver vezes onde para ser espiritual, você vai ter que deixar de assistir seu futebol. Fala, eu vou quebrar a carne, vou sujeitar, hoje não vou ver o jogo. Eu vou quebrar a carne, eu não vou assistir aquela série que eu quero assistir, porque eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. É o jejum que nós consideramos ideal? Não, eu acho que jejum ideal é dessas coisas, mais alimento. Mas tem gente que tem dificuldade com o jejum de alimento. É necessário na vida cristã se restringir. Aí você vai falar, mas por que, irmão? Eu já sou salvo em Cristo Jesus. Qual é o problema de não combater o pecado? O próprio texto de Gênesis mostra, olha o que vai acontecer. Vamos ler o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, depois a gente entra no 9. Gente, o pecado não tratado se avulta, cresce, e engole, e contamina a nossa vida. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Não foi um crime passional, por exemplo. Vamos supor uma história, vamos criar uma história fictícia. Abel e Caim levaram o sacrifício. Deus aceita o sacrifício de Abel, não aceita o sacrifício de Caim. Caim fica indignado e fala com o irmão, como que Deus aceita o seu sacrifício e não aceita o meu? Aí Abel responde de maneira bíblica, não, porque Deus me encontrou justo e você não. Aí Caim fica nervoso, mata Abel. Por exemplo, coisa comum na sociedade, o marido traído, flagra a mulher com outro homem, vai lá e mata o cara, que a gente chama isso, crime passional. Está errado? Sim, mas é um crime movido por violenta emoção. Caim não agiu assim. Caim recebeu uma ordem de Deus, trata com o pecado, resolve. Caim, ele premedita o homicídio. Olha a frieza. Por isso que Caim era do maligno. Ele convida seu irmão para ir para o campo. Eu estava ouvindo a ilustração do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando o seguinte, vamos lá no campo, vamos ver como é que minhas plantações estão. Eu estou vendo que a sua criação está tão boa, será que você tem alguma dica para mim? Ele premeditou. E quando eles chegam no campo, Caim mata a traição. Por que isso? Porque não tratou o pecado se avultou.
trazendo para o nosso dia. Quando eu me afasto de Deus, quando eu desobedeço a palavra, quando eu desobedeço as orientações da palavra, da maneira que eu tenho que servir a Deus, eu estou pecando. Isso é pecado, gente. Ó, deixar de congregar, deixar de orar, deixar de ler Bíblia, deixar de ter comunhão é pecado, porque é desobediência ao Novo Testamento. Se eu não trato esse pecado começa a voltar. Aí vai quem vai ser? O Miguel. O Miguel vai e faz uma coisinha errada. Se você está bem, está em obediência à palavra, está cheio do Espírito Santo, você vai corrigir com firmeza, mas vai fazer de maneira bíblica. Se você não está bem, você já arrebenta. Exemplo, a Bruna faz uma coisa que o Moisés não gosta. Se o Moisés está bem, ele trata com a Bruna com graça. Se ele não está bem, o casamento já azeda. Porque o pecado se avulta. Gente, pode ver. Na medida em que eu me afasto de Deus, eu começo a ter consequências na minha vida pessoal. No caso, como nós cristãos temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito trabalha da forma de nos manter de pé, essa consequência não é tão grande quanto a de Caim. Mas, irmãos, não pensem. A Bíblia mostra, por exemplo, Ananias e Safira. Eles não trataram o pecado do orgulho no seu coração, de querendo aparecer espiritual. Aquilo levou eles a praticar um pecado, que foi o pecado de mentir à igreja, que Deus recolheu eles. É fato. Então nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, tinha irmão dentro da igreja que proibiu de receber João e os missionários envolvidos com João. Olha o absurdo. E ainda falava o seguinte, ó, quem recebeu os enviados de João expulso da igreja. A carta é para a igreja. Teve irmão que chegou ao absurdo de ir viver com a esposa do pai. Então não se engane, mesmo para nós cristãos, cada vez que eu me afasto de Deus, cada vez que eu não domino sobre o pecado, aquele pecado vai crescer. E aquele pecado vai me engolir. Tem que tomar cuidado. A coisa é séria, não se brinca com o pecado. Esses primeiros capítulos de Gênesis, eles têm um nome. Capítulo 1, pecado. Capítulo 2, pecado. Capítulo 3, pecado. Capítulo 4, pecado. Capítulo 200, pecado. O problema em Gênesis é mostrar o pecado do homem. Como Deus se afastou, como o pecado nos contaminou. Esse livro foi escrito para nos avisar. Olha, Caim não tratou. Trata do pecado na sua vida. Vai destruir sua vida, vai destruir seu casamento, vai destruir seu emprego. Eu lembro de uma história clássica. Um cristão, alto funcionário do Banco do Brasil, entrou numa piração de desviar dinheiro de empréstimo do banco. Pegaram. O cara foi mandado embora por justa causa, um alto salário sem direito nenhum. O pecado rouba anos da nossa vida. Foi tudo por água abaixo. Foi humilhado publicamente. Por quê? Porque num determinado momento a usura entrou. E não vigiou. E concebeu o pecado. Gente, crentes, ó, boa parte, mais ou menos. Olha, gente, é com dor no coração que eu falo isso. Mais ou menos 20% dos crentes para valer que eu conheci há 20 anos estão fora da igreja hoje. A pessoa era crente. Imagina se chegar a seguinte notícia. A Paula desviou, separou do Maurício. Como é que você recebia essa frase? Eu imagino que os irmãos iam receber com susto. O quê? A Paula saiu da igreja? Separou do Maurício? Como que é isso? Não, você não sabe o que é pior. Depois disso o Maurício se desviou, não prega mais a palavra. Como é que você receberia isso? Assustado, não é? Eu conheço pelo menos 5 ou 6 exemplos de cristãos como eu e a Paula, que estão com a vida assim. E vocês conhecem gente assim. Gente que há poucos anos atrás estava firme na igreja. Gente que há poucos anos atrás, às vezes, foi até um padrão para você. Mas a pessoa, em algum momento, ela não tratou com o pecado. O pecado se avultou e devorou a vida dela.
Devorou. Outro dia eu estava ouvindo uma... Gente, nós entendemos, a gente crê em segurança e salvação. Mas ao crer em segurança e salvação, a gente entende que existe uma linha na beira do abismo, o ser humano. O fato de eu entender que eu tenho segurança em Cristo não me autoriza a passar essa linha. E na minha vida cristã eu não consigo, estar vendo uma ilustração do Marcos Leonato, ele ilustrava uma grande montanha com um abismo. Eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Só que eu não sei o limite que o meu pé vai escorregar. De repente o pé escorrega, eu caio da grande montanha e morro. É o que o pecado faz com a gente. Gente, não brinca com o pecado dessa coisa assim. É o que aconteceu com Caim. E ele fez um homicídio premeditado. E isso trouxe consequências da vida dele. Quer ver o que trouxe? Vamos seguir. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Mais uma daquelas perguntas didáticas. E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a atitude dele, a maneira que ele responde para Deus. Arrogante. Tem muita coisa envolvida nessa frase aqui. Veja, se ele fosse um eleito de Deus, com certeza ele ia se arrepender do seu pecado. Eu pergunto, se Caim se arrependesse do seu pecado, haveria perdão? Vou fazer outra pergunta, se Judas tivesse se arrependido do seu pecado, haveria perdão? Lógico. Que é pior que negar Jesus. Olha, eu conheço um irmão que em menos de 2 ou 3 horas negou Jesus 3 vezes. E foi coluna da igreja primitiva. O nome desse irmão é Pedro, o apóstolo do Senhor. O que é pior, vender o Senhor ou negar o Senhor, dizer que não conhece? É tudo pecado igual. Se Caim tivesse se arrependido, ia ser perdoado. E Deus ia escrever a história de Caim e ainda colocar aqui na Bíblia como um exemplo, que é pior que Paulo, que era perseguidor e assassino de cristão. E Deus transforma o irmão no maior escritor do Novo Testamento. Então a questão aqui é que não houve arrependimento. E continua o diálogo. Diz, versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. O que Deus fala? Esse homicídio trouxe maldição sobre a sua vida. Deus está falando. O próprio livro do Gênesis explica por que trouxe maldição. Quer ver que interessante? Eu separei aqui. Gênesis, capítulo 6. Vamos um pouquinho à frente. Pega para mim, Luísa, por favor. Gênesis 6, versículo 11 e 12. Diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Que a Bíblia fala, violência na terra antes do dilúvio. Jesus fala, será como nos dias do dilúvio. Como que a gente vê a terra hoje? Corrompida pela violência. Por que essa violência traz problema? Livro do Gênesis explica, texto conhecido dos irmãos. Gênesis 9, versículo 6. Deus confirma aquilo que já foi falado em Caim. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O homem é responsável pelo derramamento do sangue de outro homem. Foi o que aconteceu. Por isso que Caim recebeu essa maldição. Vamos voltar no capítulo 4. E qual foi a maldição que ele recebeu? Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Opa, peraí. Mas Deus não falou para Adão, do suor do teu rosto comerás? Sim. A gente percebe uma diferença aqui. Uma coisa é do suor do teu rosto comerás, é o que a gente faz todos os dias. Outra coisa é o que aconteceu com Caim. Assim, Caim perdeu sua profissão. Perdeu aquilo que ele fazia. Você vai lavrar a terra não vai dar fruto. Não vai dar sua força.
Gente, o pecado destrói não somente nossa vida espiritual, destrói a vida profissional. Gente, destruiu o relacionamento familiar de Caim. Por quê? Vamos continuar a leitura do 12. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha o pecado destruindo relacionamentos. Caim não pôde mais estar junto com Adão e Eva, com as suas irmãs. A tradição rabínica fala que Adão e Eva tiveram 33 filhos homens e 31 filhas mulheres. Inclusive foi com uma delas que Caim se casou. Nós vamos ver isso na próxima palavra. Mas veja, ele perdeu os relacionamentos familiares, ele perdeu a sua profissão, ele perdeu a sua vida. Por quê? Porque não tratou o pecado. Porque não tratou o pecado. Recebeu a maldição de Deus. Olha, você vai botar a mão e não vai dar fruto. Será que quando eu tenho as lutas na minha vida, aquilo não é um sinal claro de que Deus colocou o dedo para que algo dê errado, para ver se eu abro os olhos e me arrependo de algum mau caminho, daquilo que eu estou cometendo? Irmãos, nem toda porta fechada é do diabo. E nem toda porta aberta é de Deus. Às vezes quem fechou a porta na sua cara foi Deus. Quem está resistindo a você é Deus. Porque precisa mudar. Aqui no caso, com Caim, a mesma coisa. Olha, a terra não vai dar força. O que Caim tinha que fazer aqui? Caim tinha que se ajoelhar diante de um Deus de graça. Se arrepender da sua obra. Mas olha o que ele faz. Versículo 13. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Gente, Caim não sabia nada de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Que existe pecado que Deus não pode perdoar. A teologia de Caim era terrível. Sabia nada de Deus. Sabia nada de Deus. E aí no 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim, além de não conhecer o perdão de Deus, se faz de vítima, fala o seguinte: olha, eu vou ser fugitivo e vagabundo, estou perdendo minha família, estou perdendo meu emprego, e o que é pior, o meu pecado não pode ser perdoado. Mentira! Todo pecado pode ser perdoado. Prova disso é Paulo. Paulo segurava as vestes quando Estevão era apedrejado. Paulo consentia. Paulo levava cristãos presos a Jerusalém e obrigava a blasfemar do Senhor sob pena de morte. Era o que Paulo fazia. Então existe perdão para tudo. Só que Caim tinha uma visão distorcida e não enxergou a graça de Deus. Mas olha que interessante, mesmo não enxergando a graça de Deus, olha o que o Deus de graça faz. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Olha a graça de Deus. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gente, Deus, pela sua graça, colocou uma marca de proteção em Caim. Inclusive, marca tal que é o seguinte: qualquer um que ferisse Caim seria amaldiçoado 7 vezes. Por que é importante você entender isso? Algumas religiões alegavam que essa marca de Caim era visível. Algumas delas chegaram ao absurdo de dizer que essas religiões, que essa marca era pele escura. Em cima disso disseram o quê? Que eram povos malditos na terra. Todo mundo que não era branco era maldito. Gente, o sinal de Deus é um sinal de graça. O sinal de Deus sobre Caim é um sinal de proteção. O sinal de Deus sobre Caim é um sinal de cuidado. Agora eu pergunto, Caim mostrou fidelidade a Deus? Não. Na verdade, Caim mostrou que ele não sabia nada de Deus, nem sequer se arrependeu. Caim mostrou remorso. Mesmo assim, o Deus de graça, ele vai manter Caim vivo. E olha que interessante, a descendência de Caim vai ser toda aquela descendência morta no dilúvio.
Os homens que contaminaram a terra com violência são descendentes de Caim. E um dos motivos do dilúvio foi que a linhagem que vai vir do seu irmão Sete, nós vamos estudar isso junto, se misturou com a linhagem de Caim, trazendo contaminação para toda a descendência. Mas Noé era puro em suas gerações. E ele e sua família, 8 almas, foram resgatados. Mas para você entender como a coisa vai multiplicando. Nós vamos ver na quarta-feira, olha que interessante. O 7º depois de Adão era Enoque. Foi arrebatado ao céu porque andou com Deus. O 7º da linhagem de Caim era Lameque, o primeiro bígamo da história. Que matou um homem só porque pisou ele. Nós vamos estudar isso quarta-feira. Ainda chega cheia de razão e fala: quem vingar a Caim 7 vezes será julgado. Porém a Lameque 70 vezes 7. Se ufanando ainda. Eu sou bom, quero ver quem vai me matar. Deus falou que quem matasse Caim 7 vezes. Eu digo que quem matar Lameque 70. Quero ver quem pode comigo. Pecado se multiplicando. Pecado se multiplicando. Amém? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Vamos agora a algumas aplicações práticas dessa palavra. Tá? Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías. Se você chegou em Salmos, vai um pouquinho mais para frente, você já chega em Isaías. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 11. Antes de ler o texto, olha para mim. Qual é a questão que eu aprendo entre Caim e Abel? Um cultuava a Deus de maneira correta. Com o coração correto, com a atitude correta. O outro não. Vamos ver se isso que eu estou ensinando para vocês se sustenta na Bíblia. Começar por esse texto de Isaías. Isaías 1, versículo 11. Diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, e escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pesado. Gente, primeiro ensino: Deus não atende oração de pecadores. Se existe pecado não confessado na sua vida, Deus não vai te ouvir. Não vai te ouvir. É o que eu aprendo em Isaías. Entenda a frase. Pecado, não estou falando de iniquidade. Porque pecado aqui nessa sala não escapa um, inclusive o pregador que vos fala. É tudo bando de pecador. Mas Deus sabe qual é o seu relacionamento com aquele pecado. Quer ver outro texto de Isaías? Isaías 59. O irmão Isaías pega pesado na pregação. Isaías 59, versículo 2. Muito sério esse versículo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está confirmada a doutrina. Eu pergunto, o Deus muda? Ele é filho do homem para que mude e se arrependa? Não. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus em que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e eles.
É um Deus que, quando eu vejo uma orientação na Escritura, estou errando na minha vida e não faço nada. Olha, gente, eu posso ir para a igreja. Eu posso ser o cara mais, entre aspas, espiritual do mundo. Deus esconde a face. Você ora, Ele não atende. Talvez aqui esteja explicação de muita coisa na nossa vida. Quer ver um outro texto? Vamos um pouquinho à frente. Livro do profeta Amós. Se eu não me engano, são 4 livros à frente. Espera aí. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Assim que você passar Daniel, você vai chegar em Amós. Acho que é depois de Oséias, depois de Joel. Outro texto pesado do Senhor, Amós capítulo 4. Na verdade, esse texto que nós vamos ler, eu nunca vi esse texto ser pregado nas igrejas do Brasil. Aí eu fiquei sabendo, veja, o irmão não tem capacidade de achar esses textos sozinho, depende da sabedoria de outros mestres. Aí o pastor Thomas Tronco, lá da Igreja Batista Redenção, ele é especialista em hebraico, caiu nesse texto, estava estudando. Assim que ele estudou o hebraico original aqui, ele começou a trocar mensagem com o Granconato, falou: Granconato, olha o que esse texto aqui está falando, olha que texto simpático, que joinha da palavra do Senhor. Amós 4, versículo 1, diz assim: ouvi essa palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Ponto. O que Deus está falando? Vacas de Bazã que estão no monte de Samaria, ouvi essa palavra. Aí eu pergunto, Deus conversa com vaca? Deus dá orientação na sua palavra com vaca? Não. Olha com quem que Deus está falando. Continuando a leitura. Que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após a outra. Está no feminino, está falando com quem? Com as mulheres de Israel. Olha a simpatia da palavra do Senhor. Deus abre seu texto chamando as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Já pensou se fosse pregado hoje? O que ia acontecer? E aí continua. E serei lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi. Betel era o local de adoração do Reino do Norte. O que Deus está falando? Vocês, mulheres, vocês vêm na igreja, mas vocês estão transgredindo. E aí ele continua. A Gigal e multiplicar as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí no 9 ele começa a imprecação: feri-vos com queimadura e com a ferrugem, com a multidão. Gente, Deus trata com as mulheres daquela geração, que apoiava o seu marido na iniquidade, que trazia o sacrifício contaminado, que não vivia uma vida cristã correta. Deus abre o texto de maneira duríssima, chamando de vacas de Bazã. Já pensou, minha irmã? Isso também serve para você, irmão. Você tem um tipo de sacrifício diante de Deus, em que Deus é obrigado a tratar com você dessa maneira. Olha o absurdo. Quer ver outro texto de Amós? Amós capítulo 5. Versículo 21. Fiquei horrorizado com esses 2 textos, gente.
Porque você lê aqui na leitura devocional, você não percebe o que está falando. Olha o 5:21 que fala. Diz assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Gente, o que eu aprendo aqui? Se você comparecer na casa do Senhor para solenidade solene com iniquidade, vai feder para Deus. Vai feder. Deus não vai ouvir. É coisa, gente, o que está falando aqui é sério. Gente, esse texto vale para hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Coisa séria. Já pensou você vir para a igreja carregar uma Bíblia? E quando você adora o Senhor, em vez de subir como aroma agradável ao Senhor, aquilo fede para Deus. Olha as consequências. É coisa extremamente séria. Às vezes a gente está brincando com Deus. Aí continua. Vamos um pouco no Novo Testamento. Marcos, capítulo 11. Uma meia dúzia de livros à frente. Marcos 11, versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, vírgula, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe das vossas ofensas. Gente, entenda. Eu não perdoo o pecado para ser salvo. Eu fui salvo na obra da cruz do Calvário. Quem perdoou meu pecado foi Deus, vírgula. Porém, dentro da vida cristã, se alguém fez algo contra mim e eu não perdoar, minhas orações corretidas. E o próprio Deus, ele vai agir como se não perdoasse a minha transgressão. Encaixa em todos aqueles textos do Antigo Testamento. Você é salvo, bonitinho, cheirosinho da Silva. Mas a sua vida fica bloqueada. Falta de perdão bloqueia tudo. É o que o texto está ensinando aqui. Eu não perdoo o pecado para ser salvo. Eu perdoo o pecado porque eu sou salvo. Senão seria salvação por obras. Eu ia chegar lá no céu e falar, você é salvo, Maurício, já também? Deus perdoe pecado. Seria por obras. Ia chegar cheio de vanglória lá, o perdoador de pecado. É isso. E aí continua o Evangelho de João. Capítulo 9, 2 livros à frente, vamos caminhando para o fim. Mensagem dura. Mas se é Bíblia, é para mim e é para você. Tem o nosso nome escrito aqui. João 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Simples assim. Muita coisa não está sendo atendida na sua vida, porque Deus não ouve pecadores. E iniquidade. Mas se você diante de Deus confessa os seus pecados, faz a sua parte para andar em vitória, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E tudo que pedirmos segundo a vontade dEle, Ele vai atender. Muitas coisas na sua vida estão retidas, porque Deus não ouve pecadores. Isso é sério, gente. Isso é sério. O sangue de Jesus é para a gente ser salvo. Eu pergunto, se você tivesse um raio-x da sua vida hoje, você podia chegar diante de Deus com a consciência 100% tranquila. Senhor, o que o Senhor orienta na sua palavra, ó, está aqui. Manda mais, que eu quero obedecer. O apóstolo Paulo que se segure, que eu sou melhor que Paulo. Quem aqui nessa sala poderia fazer isso? Nem eu. Todo mundo aqui tem pendência com Deus. A pergunta é, qual é o seu coração em relação a isso? Deus não ouve pecador. Se você sabe que é pecado, você vai se chegar a Deus, você vai cantar aqui no louvor, Ele vai tampar os ouvidos. Vai cheirar mal para Deus.
e sua vida fica bloqueada. Quero compartilhar só mais um texto. Filipenses, capítulo 4. Mais à frente. Eu tinha mais textos, mas eu vou parar aqui. Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Versículo 15. Diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, vírgula, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que Paulo está ensinando aqui? Que quando eu oferto financeiramente, aquilo tem um cheiro agradável e sacrifício a Deus. É um sacrifício. Oferta é um culto a Deus. Aí eu pergunto, em cima de tudo que a gente aprendeu, você acha que a sua oferta Deus aceita como um bom perfume? Você estando em iniquidade? Até a oferta não adianta nada. Até a oferta não adianta nada. Porque a pessoa pode chegar e falar, não, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Gente, dá nojo para Deus. O ouro e a prata é de Deus, então até a maneira que eu contribuo tem que ser aquela maneira, Senhor, olha, esse miserável pecador, cheio de defeito, com isso, com aquilo outro de errado. Olha, eu estou aqui diante de Deus com essa oferta porque eu agradeço, Senhor. Mas Deus, me ajuda no meu pecado. O Senhor sabe da minha imperfeição, o Senhor sabe o quanto eu sou ruim, o Senhor sabe o quanto eu desobedeço a tua palavra, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor. Gente, esse é o coração de quem adora a Deus. Viu que errou? Se humilhe diante da potente mão do Senhor. Confesse seu pecado, se achega a Deus com esse coração de alguém que precisa da graça de Deus. Gente, não tem jeito. Todos nós, mais hora menos hora, vamos pecar e vamos transgredir contra o Senhor. O que o Senhor espera toda vez? Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou preguiçoso. Senhor, eu falo com a minha boca que o Senhor é o primeiro, mas na prática o Senhor não é o primeiro. Na prática o primeiro sou eu e a minha vontade, mas Senhor, me perdoa porque eu te amo. Eu creio em Cristo, eu confio na vida eterna, eu confio na tua graça, eu confio na tua bondade. Senhor, olha o meu casamento, Senhor, olha o meu trabalho, Senhor, olha os meus filhos. Onde eu ponho a mão, de alguma maneira eu estrago, mas Senhor, eu te amo. Senhor, eu confio no teu perdão. Senhor, eu confio na tua graça agindo na minha vida. Gente, essa é a frase da noite, da manhã. Senhor, que a tua graça poderosa me transforme. Porque de mim mesmo, eu sou que nem aquele pecador que batia no peito. Miserável pecador que sou. Mas da mesma maneira que Jesus ensinou, que ele recebeu graça de Deus, é dessa maneira que eu estou me achegando a ti. Porque eu desobedeço, sou rebelde, não cumpro a tua vontade, mas eu creio em ti, eu te amo e eu preciso da tua graça. Essa é a maneira que você vai vir louvar a Deus. Cada vez que você entrar aqui, cada vez que você for dirigir orações a Deus, minha orientação, confissão de pecado em primeiro lugar. Senhor, olha, pequei contra a minha esposa, pequei contra o meu marido, pequei contra o meu filho. Pequei por omissão, pequei contra o meu irmão. Começa pelo começo. Com certeza você vai alcançar graça, com certeza você vai crescer na fé e com certeza vão passar os anos e você vai olhar para trás e falar, nossa, eu era uma encrenca e Deus me transformou por sua misericórdia e pela sua graça. A Ele sejam honra, glória e louvor para todos sempre. Amém? Vamos orar?